Quero ter a alegria de partilhar com você nesta noite, do dia 28 de junho de 2020, a palavra de Deus. Hoje pela manhã, nós falamos sobre família, e eu gostaria de ficar nesta mesma temática hoje à noite. E agora, mais especificamente, trazendo uma palavra para os casais. Não importa a quantidade de tempo que você tem de vida conjugal, os princípios de Deus são eternos e eles não ficam obsoletos, caducos, ultrapassados. Eles são sempre oportunos e é por isso que eu gostaria de convidar você agora para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Cântico, dos Cânticos. Há muitos cânticos na Bíblia, mas este livro é o ápice, o pináculo de toda a literatura desta área de cânticos, por isso é chamado Cântico dos Cânticos, no capítulo 4. Eu lerei apenas os versos 7 a 11, para compartilhar com você hoje 4 princípios para uma vida conjugal feliz. Então, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e depois mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Esta é uma fala do esposo que diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. O verso 9 prossegue e diz assim: Arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração, com o só dos teus olhares e com a sua pérola do teu colar. Verso 10, que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, mais do que toda sorte de especiarias. Verso 11, os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. É claro que quando 2 jovens, não importam se bem jovens ou já mais maduros, vão para o altar, ou vão a um cartório, ou firmam uma aliança de casamento, isso pressupõe que eles se amam. Nós vivemos um país livre onde ninguém é forçado, e o casamento não é arranjado pelos pais, mas é da espontaneidade dos jovens com a bênção dos pais. É sabido, entretanto, que praticamente 50% dos casais que se unem em matrimônio entram numa espécie de rotina pesada, árida, e a vida perde o sabor, e a relação conjugal perde o brilho, e o coração já não bate mais com tanta intensidade, e os olhos não brilham mais, porque o casamento caiu naquela rotina, naquela mesmice, naquele marasmo. Alguns vão tocando a vida, outros por causa dos filhos não se separam, outros desistem e retrocedem, e buscam novas relações, aprofundando ainda mais esta crise. A pergunta é possível viver casado e ser feliz? Há alguns anos eu escrevi um livro, Casados e Felizes. E logo que o livro foi publicado, eu recebi uma batelada de e-mails brincando comigo. Não sabia que o senhor estava escrevendo sobre ficção. Dando a impressão que não é possível ser casado e feliz. É claro que é possível. Aliás, é necessário. Aliás, é o ideal divino. E aqui eu queria partilhar com vocês 4 princípios
para um casamento feliz. Não no sentido apenas do início, dos anos de lua de mel, mas na jornada da vida conjugal. Que princípios são esses? Primeiro deles, confira comigo, versículo 7. Olha como o esposo se dirige à sua amada: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. O princípio aqui é o princípio do elogio. O grande problema é que alguém pergunta assim: será que esse marido está sendo honesto? Outros dizem: eu acho que ele não deve morar no planeta Terra. Talvez alguém pergunte mais: mas existe essa pessoa sem defeito? Você tem o endereço dela? Você pode me dar o CPF dela? Bom, é claro que não existe essa pessoa, desde que o pecado entrou no mundo, porque nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos um casamento perfeito, é claro, é honesto admitir isso. Então como é que esse homem faz uma declaração dessa? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. É porque quando você ama, você não destaca os defeitos, você enaltece as virtudes. Eu posso até lhe garantir que se você ficar contabilizando os defeitos do seu cônjuge, você não vai ter tempo para mais nada. Mas não é uma boa tática você se concentrar nos defeitos do seu marido ou da sua esposa, achando que com isso você vai melhorá-lo. Não, absolutamente não. Talvez é hora de você começar a olhar os pontos positivos do seu marido, da sua mulher, e começar a destacar isso. Até porque, se você não vê razões para elogiar sua mulher e o seu marido, alguém está vendo essas razões e está elogiando. Agora pense comigo no desacerto emocional que isso pode produzir. Uma mulher que nunca é elogiada pelo marido, ou um marido que nunca é elogiado pela mulher, bota o pé para fora de casa e é coberto de elogio. Olha a insegurança que isso produz, olha a instabilidade que isso gera. Vale destacar que este marido não está elogiando a sua mulher para os amigos. Ele está se dirigindo a ela: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Eu pergunto a você, marido, qual foi a última vez que você elogiou sua mulher? Qual foi a última vez, mulher, que você elogiou o seu marido? Deixa eu descer a coisas comezinhas do dia a dia. Qual foi a última vez, marido, que você elogiou sua mulher porque a sua casa anda em ordem? Você pode receber uma visita de surpresa sem passar vergonha. Você pode até argumentar: bom, mas isso é mais do que dever dela manter a casa em ordem. Bom, mas tem muitas mulheres que não mantêm. Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido porque ele é um homem honrado, um trabalhador honesto? E você nunca passou vergonha tendo cobrador à sua porta? Ah, mas isso é mais responsabilidade dele. Ok, mas tem muitos homens que não são assim. Comece a ver as virtudes que tem o seu marido, que tem a sua mulher, e comece a falar isso. Para que ele não tenha que escutar apenas dos outros, mas escutar de você. Se nós aprendermos os princípios que a palavra de Deus nos ensina, o nosso casamento pode ter um upgrade, pode ter uma melhora. Pode ter certeza disso. O que leva os casamentos a uma separação não são os mega problemas, são os pequenos problemas acumulados. Então aprenda a elogiar, seja pródigo nos elogios, seja cauteloso nas críticas. Há um ditado oriental que diz que você pega mais moscas com a gota de mel que com um barril de fel.
Um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Quando você elogia seu marido ou sua mulher, você coloca essa pessoa para frente, você dá um novo ânimo para ela viver e viver feliz. É reconhecimento, é valorização. Mas há um segundo princípio que eu queria partilhar com você, aí no versículo 9, confira comigo. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. O princípio aqui para um casamento feliz é o romantismo. E é muito curioso que o texto nos destaque algumas coisas. Você e eu sabemos que o homem, ser masculino, ele é muito limitado no que concerne à observação. Desculpe da expressão, mas o homem parece que é meio tapado para isso. Você vai a uma festa com a sua mulher, e aí a pessoa pergunta assim para o marido, e aí, como é que foi a festa? E ele responde, foi joia, joia. E ele não tem mais nada para acrescentar. Você pergunta a mesma coisa para a mulher, e ela diz, olha, foi algo fenomenal, fascinante. Aquele arranjo que estava do lado esquerdo, negócio espetacular. Aquela jarro com flores, que estava sobre aquela mesa do jantar, algo exponencial. Se é um casamento, ela diz o seguinte, olha, o véu, a renda do véu da noiva, uma coisa espetacular. Ela sabe detalhes, ele não viu nada. Ele não viu nada. Agora, um homem romântico, sabendo que a mulher gosta de detalhes, fica atento aos detalhes. E ele destaca 2 detalhes. Primeiro, um detalhe inerente dela, e outro, um adereço dela. Ele destaca o olhar, e ele destaca uma pérola do colar. Ele não destaca o colar todo, apenas uma pérola. Nós estamos vivendo uma geração em que parece que a moçada desaprendeu esse negócio de romantismo. Até o linguajar mudou. E se nós queremos um casamento saudável, que passe por crises sem naufragar, que enfrente chuva no telhado, vento na parede e rios no alicerce, sem desmoronar, porque construídos sobre a rocha, são casamentos marcados por essas orientações da palavra de Deus. O casamento não tem que ser uma rotina pesada, densa, de sair cedo, trabalhar, voltar para casa, levar filho para a escola, pegar filho da escola, e pagar dívida, e pagar prestação, e fazer isso e mais aquilo outro, e de repente você chega no final do dia, cansado, estafado, estressado, e a relação completamente aos frangalhos. É possível restabelecer o romantismo. E eu pergunto a você, qual foi a última demonstração de romantismo que você teve no seu casamento? Às vezes vocês dizem, bom, mas isso aí é questão de boas manias apenas. Pode ser. Mas a Bíblia vai um pouquinho além e retrata que o padrão de Deus para um casamento feliz é um casamento romântico. Qual foi a última vez que você, marido, levou flores para sua mulher? Eu achei curioso que certa feita, eu fui convidado por um casal para um jantar. E eu fui com eles ao restaurante. E é claro que se está marido e mulher, e o marido está dirigindo o carro, seja quem for, o convidado vai atrás, a mulher vai junto com o marido. Mas achei curioso que quando nós chegamos ao local, eu desci, e fiquei do lado da porta de carona, onde estava a esposa, e perguntei para ela, você não vai descer? E ela respondeu para mim, eu nunca precisei abrir a porta do carro. E na hora, foi como que um tapa de luva no meu rosto, diz, aprende.
São detalhes. A vida é feita de detalhes que sinalizam carinho, afeto, cuidado, doçura, ternura, romantismo. Sua esposa bota uma roupa especial, num dia especial, numa festa especial. E ela sai do quarto como uma princesa. E você está preocupado com o horário. Você não fez um elogio a ela. Ela vai para a festa e todo mundo elogia. E ela volta para casa coberta de elogios, menos o seu. E nós podemos e nós devemos aprender. E nunca é tarde para aprender. Romantismo é a marca de um casamento feliz. Mas há um terceiro princípio que eu gostaria de destacar aqui no texto, no versículo 10. Olha comigo. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, que toda sorte de especiarias. Ele destaca aqui o amor. E é claro que o amor é a essência da relação conjugal. Qualquer outra motivação que leve dois jovens ao casamento é um equívoco, a não ser que seja o amor. Nem dinheiro, nem tradição familiar, nem qualquer outro interesse político, qualquer outra coisa. Tem que ser o amor. E eu destaco aqui 3 coisas. Primeiro, quem ama, declara que ama. Agora, aquilo que os namorados costumam fazer com frequência, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não pode ficar perdido lá no altar. Eu tive uma experiência interessante, certa feita, fiz um casamento, cerimônia de casamento, e depois de um ano, o casal estava de volta ao meu gabinete, não para celebrar comigo, um ano de aniversário, um aniversário de casamento, mas para a mulher fazer uma grave acusação. O semblante não estava legal não, os dois de cara comprida, pareciam que tinham chupado limão o dia inteiro. E a mulher disse: pastor, a última vez que o meu marido me disse que me amava foi no dia do casamento. E ele olhou para ela meio desconfiado e disse: mas precisa falar de novo? Ah, não falta nada para você? Coitado, o homem não tinha aprendido nada até então, que é casamento. Tem muita gente que pensa que a mulher precisa apenas de coisas, ou o marido precisa apenas de coisas. E quando você se casa, quando nós nos casamos, nós precisamos mais do que de coisas, precisamos de afeto, precisamos de ternura, precisamos de companheirismo, precisamos de demonstração de amor. O amor precisa ser declarado, eu te amo. Segundo lugar, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Eu sei que todos nós vivemos uma correria tresloucada, exceto nos dias aí de quarentena, que o pessoal já está cansado de descansar. Tem muita gente que está aí descansando demais. Quarentena não é sinônimo de ócio, vazio, não. Mas tem gente que na correria da vida dá prioridade para qualquer outra coisa, menos para o relacionamento conjugal. É muito importante você entender que sua família, mormente seu cônjuge, deve merecer prioridade número 1 na sua agenda. Você está pronto a sacrificar qualquer compromisso, se a sua família precisa de você. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Eu tenho, nas minhas palestras para casais, usado um exemplo pessoal para ilustrar esse ponto. Eu fui para Vitória, para a primeira igreja presbiteriana de Vitória, em 1985. E no ano de 1986, nós hospedamos lá na igreja a reunião do Supremo Concílio. Eu era pastor solteiro, já há 4 anos e meio. E
Era mês de julho a reunião, e um colega meu do seminário me convidou para, naquele ano, pregar na sua igreja. E eu abri a minha agenda e fui honesto com ele: olha, estou chegando agora, a igreja tem tantas demandas, esse ano eu não posso ir. Só que, por providência divina, naquela semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele, que é minha esposa há 33 anos. E eu fui na igreja dele, porque era ovelha dele, 9 vezes naquele ano. 9 vezes. Eu mudei minha agenda. Eu fiz uma reengenharia na minha agenda. Porque quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Mas, em terceiro lugar, quem ama procura agradar a pessoa amada. É curioso que hoje as estatísticas estão mostrando que 30% das mulheres aqui no Brasil que são assassinadas pelo namorado ou ex-namorado, pelo noivo ou pelo ex-noivo, pelo marido ou pelo ex-marido, ou pelo companheiro ou ex-companheiro. São chamados crimes passionais. Outros chamam de feminicídio. Alguns têm o desplante de dizer: eu matei por amor. Mas quem ama não mata, quem ama não destrói, quem ama não atormenta, quem ama não inferniza a vida do outro. Quem ama cuida. Quem ama abençoa. Quem ama cerca de cuidado. É hora de você avaliar: você ama mesmo? A vida do seu marido, da sua mulher, é melhor porque você ama esta pessoa? Ela é mais feliz por ser amada por você? Este é um princípio de Deus. E a Bíblia nos ensina que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. De que maneira Cristo amou a igreja? Primeiro, com amor perseverante. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Segundo, com amor sacrificial. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Terceiro, com amor santificador, para apresentar a si mesmo igreja santa, imaculada, sem ruga nem defeito. Quarto, com amor romântico. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Essa palavra cuida, lá em Efésios 5:29, só aparece mais uma vez no Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses 2:7, e a palavra lá é acariciar. Então preste atenção: quando você ama a sua mulher, você acaricia a sua mulher. Quando você ama seu marido, você acaricia o seu marido. Não é agressão, não é tapa, não é beliscão, não é palavrão, não é envergonhar o outro em público, é acariciar. Isso é princípio de Deus. Mas eu termino. Esse texto é mais extenso, eu estou me limitando aqui aos 4 primeiros princípios. Olha o versículo 11 agora. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. O princípio aqui é o princípio da comunicação. Aqui está certamente a alma do casamento. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que a vida e a morte, ou a morte e a vida, estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, você pode dar vida ou você pode matar o seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. Tiago 1,19 tem 3 princípios que penso explicam bem esse versículo. Ora em pauta. O primeiro princípio é: todo homem seja pronto para ouvir. Segundo princípio, tardio para falar. Terceiro princípio, tardio para se irar.
A primeira coisa é que você precisa estar pronto para ouvir. A palavra pronto aí no grego é a palavra taxis, de onde vem a nossa palavra táxi. Eu acho que hoje podia botar Uber também no meio. É quando você chama, ele atende você na hora. Porque se não atender você na hora da sua necessidade, você chama outro. Olha como é que Deus fez você e a mim, 2 conchas acústicas externas e apenas uma língua amuralhada de dentro. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim? Escute mais, fale menos. Agora, escutar não é apenas ouvir. Imagine se eu estivesse lendo um livro, ainda que a Bíblia. E aí a minha esposa chega e falou, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar. E eu continuo lendo. Eu falei, mas eu preciso falar com você. Fala. E eu continuo lendo. Imagine que eu esteja lendo um jornal, uma revista, ou assistindo um jogo de futebol na televisão, ou um programa da minha preferência. Pode falar. E eu estou mirado no que eu estou fazendo, ou eu estou assistindo. Que mensagem eu estou passando com isso? Embora eu esteja ouvindo, eu não estou dando atenção. Você escuta com os ouvidos, com os olhos, com o semblante, com o seu corpo, com todo o seu ser. Quando a Bíblia diz seja pronto para ouvir, é que você precisa mostrar para quem vai falar com você que ele é prioridade e ele é importante e você quer dar atenção para aquilo que ele vai lhe dizer. Hoje os consultórios dos analistas estão superlotados, em grande parte porque muitas vezes nós não temos espaço dentro de casa para abrir o coração. As pessoas estão conectadas no mundo virtual, mas elas estão desconectadas da relação real dentro de casa. Pronto para ouvir. Se você não escutar as pessoas de dentro da sua casa, outras pessoas vão escutar. E talvez não são as mais sábias que vão escutar. Segundo princípio de Tiago é tardio para falar. Essa palavra tardio, no grego, traz a ideia de uma pessoa lenta, devagar, quase parando. Aquele tipo de gente que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. Ela processa as coisas com muita lentidão. O que Tiago está nos ensinando é que nós precisamos ser cautelosos ao emitir uma ideia, expressar uma ideia, falar. Porque a palavra falada não volta mais, é como uma flecha. Então conte até 10 antes de falar. Não seja apressado. Porque se você for apressado no falar, ou falar com raiva, ou num tom de voz elevado, não importa mais o que você vai falar, já perdeu a razão, já quebrou a comunicação, já não tem mais possibilidade de uma relação harmoniosa. Tardio para falar. Em outras palavras, você precisa ser uma pessoa controlada emocionalmente, você precisa ter domínio próprio. E é por isso que Tiago diz que aquele que não tropeça no falar é perfeito varão. Às vezes nós tropeçamos na nossa própria língua. Falamos o que não gostaríamos de falar, falamos o que não deveríamos falar, falamos com a tonalidade de voz que não deveríamos usar e falamos às vezes para agredir as pessoas que nós mais amamos. Tardio no falar. Mas Tiago encerra, e eu vou encerrar também a minha exposição, dizendo, você precisa ser tardio no irar. Eu não vou nem perguntar se você um dia ficou irado com o seu marido ou com a sua mulher. Isso não é questão de se, mas de quando. Porque se você falar para mim assim, olha pastor, eu tenho 15 anos de casado, eu tenho 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 50 anos, eu nunca discuti com a minha mulher. Eu
vou duvidar da sua honestidade. E talvez eu vou achar que você não é filho de Adão, você de repente é um anjo disfarçado entre a gente. Sabe por quê? Porque casamento não é a união de dois iguais, é a união de dois diferentes. Agora, a questão não é se você vai ficar ou não vai ficar irado. A questão é como é que você vai lidar com isso. Uma das minhas visitas a mais gostosas na vida foi no museu do Dr. Billy Graham, no ano que a dona Ruth Graham faleceu. E eu passei um dia ali, fiquei encantado com tudo que vi. Mas das histórias engraçadas do casal, a que mais me chamou a atenção foi esta. Quando perguntaram para a dona Ruth Graham, porque o Dr. Billy Graham era o evangelista mais conhecido do mundo, o homem que falou para mais quantidade de gente ao vivo no mundo, e ele vivia viajando para o mundo afora, fazendo cruzadas, e ela aguentando, sozinha, muitas vezes, as lutas de casa, a criação dos filhos. Então alguém um dia chegou para ela e perguntou assim: dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu: divorciar-me dele eu nunca pensei, a vontade de matá-lo eu tive muitas vezes. Eu não sei se você chegou a tanto, mas como é que você lida com a questão da ira? Bom, há duas maneiras erradas de você lidar com a ira. A primeira delas é a explosão da ira. Você conhece gente de estupim curto? Conhece gente que nem estupim tem, é pólvora seca pura? Conhece gente que é igual leitinho, bateu, tomou? Conhece gente que tem esse discurso: eu não levo desaforo para casa, aliás, não precisa nem levar porque já está em casa. Vou lhe dizer um segredo: gente explosiva não tem nem gastrite e nem insônia. E elas ainda dizem assim: não, eu sou assim mesmo, eu explodo, depois eu fico calmo. Você fica calmo. Quem fica nervoso e tem gastrite e insônia é quem mora com você. E não bote essa culpa em cima do seu temperamento, não, porque o seu temperamento pode ser controlado pelo Espírito Santo. Mas tem outras pessoas que não explodem. Elas armazenam, elas guardam, elas congelam o sentimento. E guardam isso estrategicamente na manga para na hora certa usar. Eu dediquei boa parte do meu ministério à área do aconselhamento, e eu gosto muito desta área. Já atendi tantos casais, e às vezes o casal chegava estressado, magoado, ferido, e de repente os dois começavam a brigar na minha frente, e eu deixava. Lá pelas tantas, um diz para o outro assim: você se lembra do que você me falou? E dá toda a lista. E eu estou pensando que essa conversa aconteceu enquanto estavam vindo para o meu gabinete pastoral, que nada, há 10 anos, há 15 anos, estava lá guardado. Como é que resolve isso? Você resolve isso perdoando. Não deixando o sol se pôr sobre a sua ira, nem permitindo que o diabo entre nessa história, para ferir vocês. Resolva zerar a conta todo dia, resolva perdoar todo dia. A vida é feita de recomeços, 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 recomeços. Se nós observarmos esses princípios, nós poderemos desfrutar de um casamento melhor, de uma família mais saudável. Isso vai trazer glória para Deus. Isso vai trazer bênção para dentro da nossa casa. Isso vai revitalizar o nosso casamento. Então, que Deus abençoe você. Quem sabe, nesse período de quarentena, você pegue o livro de Cântico dos Cânticos e comece a lê-lo e a estudá-lo. E encontrar este manancial de vida para a vida do seu casamento e da sua família. Eu vou orar com você.
Querido Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelos princípios que ela nos traz. Para termos uma vida conjugal, familiar, feliz, para a glória do teu nome. Oramos, meu Deus, pelos casais que estão nos acompanhando. Oramos pelos jovens que pretendem amanhã constituir uma família. Oramos por aqueles, meu Deus, que ainda são casados há anos, e pela tua graça mantém o fervor, mantém o afeto, o carinho, a doçura no relacionamento. Oramos por aqueles, Pai, que estão estressados, deixando o casamento numa rotina pesada e densa, para que eles encontrem, Senhor, graça para retomarem a beleza conjugal. Oramos por aqueles, meu Deus, que desistiram do casamento, se divorciaram, estão hoje, Senhor, com o coração às vezes até pesado. Dá graça a eles. Oramos, meu Deus, para que as famílias da tua igreja sejam famílias sólidas, sejam famílias saudáveis, sejam famílias cheias de alegria, sejam famílias harmoniosas, onde a tua bênção esteja fluindo copiosamente. Oramos, meu Deus, para que tu nos dês um coração humilde, manso, para que possamos investir nos nossos relacionamentos familiares e desta forma usufruirmos a bendita colheita dessa semeadura maravilhosa. Pedimos a tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.